Eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por esse dia, de estarmos aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Desde já eu quero agradecer todos os inscritos no canal. No último dia 4 de abril, o canal fez 1 ano da sua existência. Eu quero lhe agradecer a todos os inscritos e os não inscritos também, que gostam de ouvir a palavra do Senhor através da nossa vida. Quero agradecer também ao Júnior, ele que faz as gravações. Eu quero mandar uma saudação também para um tio meu, ali no estado de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, é o pastor Luiz Gonçalves. Quero mandar uma saudação para ele e para toda a sua família, que Deus continue lhe abençoando. E quero mandar um abraço para todos também da congregação onde eu congrego, aqui na cidade de Cacoal, Rondônia, a congregação Bereia. Todos os irmãos ali, o meu pastor, o pastor João Coelho, que Deus abençoe. Ele é um grande apoiador do meu ministério, então eu fico muito grato. Mateus capítulo 13, versículo 24, até o versículo 30, que nos diz assim: E ele lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem. Esse homem aqui é um tipo de Cristo, que semeia boa semente, ou seja, a palavra de Deus, no seu campo, que é um tipo do mundo. Mas dormindo os homens, que é um tipo da igreja, muitas vezes fica adormecida, veio o seu inimigo, ou seja, o inimigo da igreja, Satanás, e semeou o joio, ou seja, semeou aquilo que não agrada ao Senhor, que é um tipo da apostasia, entre o trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, ou seja, refere-se à boa semente, né? E frutificou, refere-se ao propósito, porque toda palavra frutifica. Apareceu também o joio, ou seja, a igreja tem o verdadeiro e o falso. E chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem tem feito isto. Refere-se ao inimigo da igreja. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E ao tempo da ceifa eu direi aos ceifeiros: Agarrem primeiro o joio e atem em molhos para o queimar, mas recolha o trigo em meu celeiro. Eu quero vos deixar aqui uma reflexão, as lições da parábola do trigo e do joio. Quero deixar algumas lições para a nossa reflexão. Jesus usava muito esse método de ensino, que é a parábola, uma comparação do seu cotidiano, do dia a dia, para trazer lições espirituais. A primeira lição que nós aprendemos com esta parábola do trigo e do joio. O trigo, quando ele vai amadurecendo, naturalmente ele vai mudando de cor, ele vai ficando mais amarelado. Isso, espiritualmente falando, fala do amadurecimento do verdadeiro cristão aqui na terra.
fala da sua santificação, da sua caminhada de fé no dia a dia com Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pedro também ele diz, deixando todos os rudimentos, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então o trigo, ele vai mudando de cor no seu amadurecimento, ele vai ficando mais amarelado. Isso fala do amadurecimento espiritual do trigo, que é uma representação dos verdadeiros cristãos dentro das igrejas, em todo o mundo, do modo em geral, das suas experiências de vida. A segunda lição, o trigo, ele é flexível, é uma planta flexível, ela se dobra com facilidade. O verdadeiro cristão, ele é flexível, ele se dobra, ele se prostra com facilidade na presença do Senhor. Esta flexibilidade é um símbolo de humildade, de submissão, de ser manso, de ser compreensivo, de ser obediente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei a vossos pastores, porque eles que zelam pelas vossas almas. Então é fácil de você se deparar com trigo no mundo do cristianismo. É uma pessoa que se dobra fácil, é uma pessoa submissa às autoridades, são pessoas submissas aos vossos pastores, são pessoas obedientes às vossas lideranças. Esta é a segunda lição a respeito do trigo. Mais uma lição a respeito do trigo e do joio. É fácil de colher quando está maduro. Então o trigo ele tem uma facilidade muito grande de ser colhido quando ele está maduro. Está preparado para se encontrar com Cristo. Então as pessoas que servem a Deus há muitos anos, já estão maduras na presença do Senhor, essas pessoas elas estão mais preparadas já, assim como todo o trigo no mundo, no cristianismo. Então essas pessoas, com certeza, se o Senhor o chamar, elas já estão preparadas. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo dizendo que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Aquilo é uma certeza da sua salvação, a convicção da pessoa salva, a convicção de que é trigo no meio do joio. Então nós temos que ter essa convicção também. A qualquer hora que o Senhor vir nos chamar, nós devemos estar preparados, amadurecidos, fácil para ser arrancado desta terra, se acontecer o arrebatamento, que é o que nós estamos esperando a qualquer momento. Então esta é mais uma lição. O trigo, ele é fácil de ser colhido quando está maduro. Uma outra lição, o trigo forma-se pendão, levantando-se altivo, apontando para o céu. Então essa é uma característica da plantação de trigo. Os seus pendões, eles se levantam todos para o céu. O Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós, como uma representação do trigo, nós devemos estar sempre olhando para o alto, aonde Cristo, ele está nos contemplando a cada momento, a cada segundo
da nossa vida. Mais uma característica do trigo: a raiz do trigo cresce para baixo. Então isso fala da firmeza da vida espiritual do cristão, isso fala do alicerce espiritual, isso fala da estrutura, isso fala da base. O Salmo 1 nos diz que aqueles que confiam no Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que vem o ano de sequidão, mas aquela árvore, ela não se abala, as suas folhas estão sempre verdes, porque ela está arraizada nas águas, que é um tipo do Espírito Santo. Ela está firmada, ela está alicerçada, recebendo nutriente. Assim também somos nós como trigo, recebendo o nutriente da pessoa bendita de Jesus Cristo. Enquanto que o joio, ele, em vez dele crescer para baixo, ele se espalha dos lados. Ele é uma erva daninha, né? Assim também o joio dentro da igreja, ele são os tipos de pessoas que, ao invés de crescer para baixo, produzir frutos, estar alicerçado a cada dia mais na palavra do Senhor, eles crescem do lado, impedindo o crescimento do joio. Mas o Senhor, ele conhece todas as coisas, e os servos do pai deste homem aqui, desta parábola, disse para eles se podia arrancar. E o homem falou não, que é um símbolo de Deus, não precisa arrancar. Porque no que você vai arrancar o joio, vai atrapalhar a estrutura do trigo. Porque quem faz a colheita final é o nosso Deus. Uma outra lição que nós aprendemos: o trigo explode de dentro para fora em belos cachos de semente. Então, o verdadeiro trigo, ele é conhecido pelos seus frutos, na sua parte interior, na sua vida espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que temos este tesouro em vasos de barro. E que tesouros que são esses? Os dons espirituais que o Senhor nos concede pela sua misericórdia, pela sua graça. O fruto do Espírito Santo que ele nos concede pela sua misericórdia. Então o nosso Deus, ele investe na nossa vida. O nosso Deus, ele investe neste trigo para a glória de Cristo Jesus. Uma outra lição: a semente de trigo, ela tem peso, ou seja, ela tem substância, enquanto que o joio, ele não tem peso, ele não tem substância, ele não tem produto, ele não tem obra. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então nós que somos trigo, nós temos peso, porque nós damos fruto, nós damos pão, nós damos alimento para aqueles necessitados, porque nós produzimos para a glória de Cristo Jesus. Uma outra lição: o trigo produz alimento. Que alimento que o trigo produz? Ele produz o pão, que é um símbolo da palavra do Senhor. Qual outro produto que ele produz? Ensina, prega, louva, ora, visita, produz no reino de Deus, porque nós somos trigo para a glória de Cristo Jesus. Uma outra lição que nós podemos aprender a respeito do joio: o joio na parábola, ele vai ser atado num feixe e ser lançado
para ser queimado. Isso fala depois do milênio, no trono branco. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11. Então ali, esses que se dizem cristãos, mas não são cristãos, que perseguem a igreja de Cristo, esses vão ser lançados, vão ser julgados no trono branco. E nós que representemos o trigo, a parábola diz que ele vai ser guardado no celeiro de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja, ou seja, ele vem colher o seu trigo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós vamos receber os nossos galardões. E Apocalipse capítulo 19, o versículo 7, nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro no período de 7 anos. Isso é um privilégio. Isso fala do celeiro de Deus, onde o trigo vai estar armazenado, que é um tipo da igreja verdadeira. Depois do período de 7 anos, cumpre Apocalipse capítulo 19, o versículo 11, onde Cristo vem com a igreja implantar o reino milenial de 1000 anos aqui na terra. E nós estaremos para todo sempre com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vale a pena sermos trigo na presença do Senhor. Vale a pena continuarmos produzindo na presença do Senhor. Vale a pena fazer a obra do Senhor aqui na terra enquanto nós temos tempo. Que esta palavra venha produzir, venha germinar na sua vida, lembrando que o joio será atado em molhos e lançado no fogo, que é um tipo do julgamento eterno, da condenação eterna, enquanto que o trigo, ele será armazenado no celeiro de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esta palavra, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho e junto nós vamos estar evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.